Tudo para concursos de previdenciário para o INSS. E aí? Agora eu vou ler sobre as contribuições. Eu estou lendo sobre as contribuições sociais. Agora eu vou ler sobre a contribuição social do clube. Não é do clube de futebol. É do produtor rural. A coisa zoada é que, por algum motivo, é extremamente longa. Tem um monte de parágrafo e um monte de inciso nesse treco do contribuidor rural. Não tenho a menor ideia por que tão complicado, né? Mas agora, já que é tão complexo, tão grande, eu vou ver se o produtor rural foi mudado em 2020, as coisas que foram revogadas, vou riscar da minha apostilazinha aqui. Ai, 200, 201. Se você quer encontrar o Teco do Planalto, vá no Planalto. Com o Google, né? Aqui. O 200 tá a mesma coisa. Aqui, o inciso 1 foi mudado. Mudou. Em 2020, o 2, a mesma coisa. O parágrafo 1 foi revogado. O 2 foi mudado. Em 2007, tá a mesma coisa aqui. O parágrafo 3, tá a mesma coisa. O quarto foi mudado em 2008, tá certo? 2, 1, 2, 3, 4, 5. O parágrafo 5 foi mudado uma redação em 2008, tá certo? Daí os incisos, parágrafo 6 e os incisos foram revogados, mas por algum motivo eles estão aqui ainda, então deixa eu riscar eles. Risca, 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 risca. Quer dizer, os parágrafo 6 foi revogado faz um tempão. Mas eles, por algum motivo, eles estão aqui, né? Parágrafo 7, mesma coisa. Inciso 1, mesma coisa. 2, 3, mesma coisa. Parágrafo 8, mesma coisa. Parágrafo 9, mesma coisa. Inciso 1, 2 e 3. Parágrafo 9, mesma coisa. Parágrafo 10, 11, 10, mesma coisa. Daí o 11 que mudou. O parágrafo 11. Ué, cadê esse parágrafo? O parágrafo 11 não está aqui. Legal. Bom, o parágrafo 11 foi incluído. Não foi revogado, não foi mudado. Ele foi incluído. O 11 e o 12, tem mais dois. Eles foram incluídos em 2020. E tem o 13 também. Mais 13. Mais 12, mais 13. Vamos ler eles depois aqui. Depois tem o artigo 200 e 200A. Não teve muita coisa aqui que foi revogada. Só foi adicionado no artigo 200 dessas contribuições sociais rurais. 200A, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Parágrafo 1, parágrafo 2, mesma coisa. E o 202B diz que tá a mesma coisa também. Uma coisa extra aqui que eu achei que eu ia ter que ler. Extra está falando aqui que o artigo 201, que é do contribuições de empresa empregador doméstico 201A. Deixa eu ver se o 201 é de coisa rural. 201A, 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 201A. Caraca, tem tantos parágrafos no 201. 201B, 201A, achei. A contribuição devida à agroindústria. Eu achei que era uma coisa de entrega e empregado, mas não, continua sendo do rural. O 201 tem a mesma coisa. O inciso 1, 2, 3, parágrafo 1, 2, 3, tá tudo certo. O quarto foi. Parágrafo 4 foi revogado. Quer dizer, foi mudado em 2003. Tá. Tá certo. O inciso 1, 2. Inciso 1 e 2. E o parágrafo 5. Tá tudo certinho aqui. Daí tem o 200B, 201B. 201B também é de coisa agro. É sim, é de 201B também, tá igual. 201C tá igual. Daí tem parágrafo 1 do 201C, certo, certo, igual, igual. 201D. 200D também é agro, não mudou, tudo tá mesma coisa de 2009, mesma coisa de 2009, mesma coisa, tá, tá, tá.
Tem até call center aqui no treco de... nesse treco. Ai, 209, 2009, 2009, 2009, 2009, 2009, 2009. Parágrafo 6 a mesma coisa. Daí aqui tem o inciso 1, que foi mudado em 2010. Mas não parece que está mudado. Foi anunciado que está mudado aqui. Não, tá certo. O 2 está certo. O 3 está certo. O quarto, o inciso 4 foi revogado em 2010, está certo. Parágrafo 7 está a mesma coisa. Produção de efeito. Inciso 1, inciso 2, inciso 3. Depois tem o inciso 4, 2009, 2009, 2009, tudo a mesma coisa. Parágrafo 13, 14, 12, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. E acaba no parágrafo 14 essa coisa das contribuições sociais do trabalhador do grupo rural, né? Esse aqui é o que das contribuições sociais que eu tô agora que tem mais conteúdo. Ele tem uma página, duas páginas, três páginas, 4 páginas e meia. Produtor rural, hein? As únicas coisas que foram mudadas praticamente aqui é que no artigo 200, que é o básico do contribuidor rural, ele tem foram adicionados alguns parágrafos. Foram adicionados 3 parágrafos. O artigo 6 já estava revogado e o inciso 1 foi mudado. Já que só foi o 1 que foi mudado, eu vou ler ele. Tipo, eu não ia ler ele, eu ia pular ele, mas já que só uma coisa, que foi a única coisa, uma única coisa foi mudada, além desses parágrafos que foram 3 parágrafos adicionais, eu vou ler o que está escrito aqui. No capítulo, no parágrafo 200 do decreto 3048, diz assim: a contribuição do empregador rural, pessoa física, em substituição à contribuição de que trata o inciso 1 do 201 e 2, 202, e a do Segurado Especial, que 201 e 202 é que eu vou ler agora há pouco, menos incidentes sobre a receita bruta e comercialização de produção rural de... Daí essa contribuição é de... Deixa eu achar o artigo 200. O nova redação é de 1,2%. Só para contar, antigamente era 2%, ou seja, ela diminuiu para 0,012. Do 1,2. Na verdade, eu não sei direito o que é 1,2%. 10%. Eu não sei o que é um 10%, droga. Bom, eu vou escrever aqui 1,2%. Vai. O próximo é incidente sobre a receita bruta, contribuição é de 0,1% para o financiamento de benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente de riscos ambientais. Parágrafo 1 revogado. Parágrafo 2. O segurado especial referido neste artigo, além de contribuição obrigatória de que tratam os incisos 1 e 2 do caput, poderá contribuir facultativamente no forma do artigo 199. 3. O produtor rural, pessoa física, de que trata o alínea A do inciso 4 do 9, contribui também obrigatoriamente na forma do artigo 199, observando ainda o disposto nas linhas A e B do inciso 1 do artigo 216. 4. Integra a receita bruta de que trata este artigo, além dos valores decorrentes da comercialização da produção relativa aos produtos a que se refere o 5 da receita proveniente. Essa integra são 5 caras que entregam. Integra a receita, a comercialização de produção de obtida em razão de contrato de parceria ou meação de parte do imóvel rural, né? Dinheiro extra de comercialização de produção. Também integra a receita bruta, a comercialização de artigos de artesanato, de que tratam incisos 7 do 8 do artigo 9.
Também integra a receita bruta os serviços prestados de equipamentos utilizados e de produtos comercializados no imóvel rural, desde que em atividades turísticas e de entretenimento desenvolvidas no próprio imóvel. Também integra a receita bruta, quer dizer, o terceiro ainda, inclusive hospedagem, alimentação, recepção, recreação, atividade pedagógica, bem como taxa de visitação e serviços especiais, né? Sei lá, se o cara está vendendo sorvete, sei lá. Também integra a receita bruta o valor do mercado de produção rural, dado em pagamento ou que tiver sido trocado por outro, qualquer que seja o motivo ou finalidade. Também integra a receita bruta de atividade artística de que trata o inciso 5, 6, 7 e 8, inciso 8 do artigo, parágrafo 8 do artigo 9. 5. Integram a produção para os efeitos dos incisos 1 e 2 do caput, observado o disposto no 25 do 9, a produto de origem animal ou vegetal em estado natural ou submetidos a processos de benefícios ou industrialização rudimentar, assim compreendidos, entre outros, os processos de lavagem de limpeza, descaroçamento, pilagem, descascagem, lenhamento, pasteurização, resfriamento, secagem, socagem, fermentação, embalagem, cristalização, fundição, carvoejamento, cozimento, destilação, moagem, torrefação, e bem como os subprodutos e os resíduos obtidos por meio desses processos. Legal, daí o artigo 6 foi revogado. Cadê o artigo 7? Aqui. A contribuição de que trata este artigo será recolhida. Ela será recolhida pela empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa que ficam sobrecarregadas no acompanhamento das obrigações do produtor rural, pessoa física ou de que trata a linha A do inciso 5 do caput do artigo 9 do segurado, em especial independentemente das operações de venda ou consignação e terem sido realizadas diretamente com estes ou com o intermediário pessoa física, exceto nos casos do inciso 3. Também, a contribuição deste artigo será recolhida pela pessoa física não produtor rural, que fica subrogada no cumprimento das obrigações do produtor rural, pessoa física de que trata a linha A do inciso 5. Do caput do artigo 9 do segurado especial quando adquire a produção para venda no varejo consumidor pessoa física. Ou 3. Pela pessoa física de que trata a linha A do inciso 4 do caput do artigo 9 e pelo segurado especial caso comercializem a produção com adquirente domiciliado no exterior diretamente no varejo a consumidor pessoa física, a outro produtor rural, pessoa física ou a outro segurado especial. 8. O produtor rural, pessoa física, continua obrigado a arrecadar e a recolher o Instituto Nacional do Seguro Social, a contribuição do segurado e empregado e de produto trabalhador avulso a seu serviço descontado a de respectiva remuneração nos mesmos prazos e segurando as mesmas normas aplicadas às empresas em geral. 9. Sem prejuízo disposto no inciso 3 do parágrafo 7, o produtor rural, pessoa física e o segurado especial são obrigados a recolher diretamente a contribuição incidente sobre a receita bruta proveniente. Só para ler de novo 3, é a pessoa física de que trata a linha A do inciso 5 do caput 9 pela segurada especial caso comercializem sua produção com adquirente domiciliado. Comercializem com a pessoa que está domiciliada lá no exterior diretamente no varejo, ou seja, o carinha que vai para o exterior. Quando eles comercializam com o exterior, o comerciante de pessoa física, outro produtor rural, pessoa física ou a outra segurada especial. Com outras pessoas, né? Zoado. Daí, sem prejuízo do disposto nesse assim, diretamente, receita bruta, proveniente, são obrigados a recolher, da comercialização do artigo de artesanatos elaborados com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, também são obrigados a recolher da comercialização de artesanato ou do exercício de atividade artística observado disposto no inciso 6, 7 e 8 do parágrafo 8 do artigo 9. Também é obrigado a recolher os serviços prestados, equipamentos utilizados e de produtos comercializados no imóvel rural, desde que as atividades turísticas e de entretenimento desenvolvidas no próprio
no próprio imóvel, inclusive hospedagem, alimentação, recepção, recreação e atividades pedagógicas, bem como a taxa de visitação de serviços especiais. Parágrafo 10. O segurado especial é obrigado a arrecadar a contribuição de trabalhadores a seu serviço e a recolhê-la no prazo referido na linha B do inciso 1 do artigo 216, que eu não tenho nem ideia porque não está aqui, né? E para terminar, primeiro, não é para terminar ainda, mas a gente tem o artigo 201, quer dizer, 200, com os parágrafos que foram adicionados em 2020. Quer dizer, o 200... cadê? Foram 3 parágrafos, o 11, 12 e 13. Não integram a base do cálculo de contribuição de que trata o caput, a produção rural destinada a plantio ou ao reflorestamento, nem o produto animal destinado à reprodução ou à criação de pecuária ou granjeira ou à utilização como cobaia para fins de pesquisas científicas, quando vendido pelo próprio produtor e quem utilize diretamente com essas finalidades, e no caso do produto vegetal, pessoa ou entidade registrada no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de que se dedica ao comércio de sementes e mudas do país. Eu não já tinha lido isso? Onde é que eu tinha lido isso? Eu acho que eu já tinha lido isso. Voltando, o 12, o produtor rural, pessoa física, poderá optar pelo contribuidor por contribuir de forma prevista no caput deste artigo ou na forma prevista no inciso 1 do caput do artigo 201 e 202, hipótese em que deverá manifestar a sua opção por meio de pagamento de contribuição incidente sobre a folha de salários relativa a janeiro de cada ano calendário ou a primeira competência subsequente ao início da atividade rural. E 13, a opção de contribuição de que trata o parágrafo 12 será irretratável para todo o ano calendário. E agora vamos lá para o 201A, quer dizer 200A, 200B. O equipara-se 200A. Equipara-se ao empregador rural, a pessoa física ou consórcio simplificado de produtos rurais, formado pela união de produtores rurais, pessoas físicas que outorgar a um deles poderes para contratar, gerir e demitir o trabalhador rural na condição de empregados para prestação de serviços exclusivamente aos seus integrantes, mediante documentação registrados no cartório de títulos e documentos. 1. Parágrafo 1. O documento de que trata o caput deverá conter a identificação de cada produtor, seu endereço pessoal também e de sua propriedade rural, bem como o respectivo registro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Instituto Nacional de Colonização, interessante. Ou informações relativas à parceria e arrendamentos, ou equivalente à matrícula do INSS de cada um dos produtores rurais. 2. O consórcio deverá ser matriculado no INSS na forma de por este estabelecida, em nome do empregador a quem hajam sido otorgados os mencionados poderes. 200b. As contribuições de que tratam o inciso 1, 2 do artigo 201 e 2, bem como a devida ao Serviço Nacional, são substituídas em relação à remuneração paga devida ou creditada ao trabalhador rural contratado pelo consórcio simplificado do produtores rurais de que trata o artigo 200A pela contribuição dos respectivos produtores rurais. Interessante, não é? Bom, agora um descansinho de 2 minutinhos para depois começar a ler as segundas mais 2 páginas que falam dessas coisas dos contribuição de empresa e de empregador doméstico. Na seção de contribuições de empresa vai ter essas coisinhas aqui do 201A, que são os carinhas que é mais agrários, que fazem coisas extras agrárias, né? Parece que ela não teve nenhuma mudança nessas coisas aqui. Vai, pausinha, 200, deixa eu contar, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vai, vamos lá. Respira. 201A. A contribuição devida pela agroindústria, definida como sendo produtor rural, pessoa jurídica, cuja atividade econômica seja a industrialização da produção própria ou de produção própria, é adquirida de terceiros, incidente sobre o valor de receita bruta proveniente da comercialização da produção em substituição às previstas no inciso 1 do artigo 201 e 202. É de
2,5% destinados à Seguridade Social, 2,5%. Pronto? E é também de 0,1%. Eu não sei o que é 0,1%. Para o financiamento de benefícios previstos nos artigos 64 e 70 e daqueles concedidos em razão do grau de incidência da incapacidade para o trabalho decorrentes dos riscos ambientais da atividade. Para o parágrafo 1, para os fins deste artigo, entende-se por receita bruta o valor total de receita proveniente da comercialização da produção própria e da adquirida de terceiros industrializados ou não. Cansadeira. Não sei porque que a minha mente está cansada. Parágrafo 2. O disposto neste artigo não se aplica às operações relativas à prestação de serviços a terceiros cujas contribuições previdenciárias continuam sendo devidas na forma do artigo 201 e 202, obrigando-se a empresa a elaborar folhas de salários e registros contábeis distintos. 3. Na hipótese do 2, a receita bruta correspondente aos serviços prestados a terceiros não integram a base de cálculo a contribuição de que trata o caput. O quarto disposto neste artigo não se aplica 1. Às sociedades cooperativas e a sobre agroindústrias de piscicultura, carnicultura, suinocultura e avicultura. Se você não entendeu essas coisas interessantes aqui, e não são interessantes na verdade, o piscicultura são peixes, cultura de peixes. A carnicultura, sei lá, deve ser de bois mesmo. Daí a suinocultura é carne suína e avicultura, carne de galinha, né? A pessoa jurídica que relativamente à atividade rural se dedica apenas ao florestamento e reflorestamento como fonte de matéria-prima para industrialização própria mediante a utilização do processo de indústria que modifique a natureza química da madeira ou a transforme em pasta celulósica, aplica-se o disposto no inciso 2 do súmula 4, ainda que pessoa jurídica comercialize resíduos vegetais ou sobras ou partes da produção, desde que a receita bruta decorrente dessa comercialização represente menos de 1% de sua receita bruta proveniente de comercialização da produção. 201b. Aplica-se o disposto neste artigo, no artigo anterior, ainda que a agroindústria explore também outra atividade econômica autônoma no mesmo ou estabelecimento distinto, hipótese em que a contribuição incidirá sobre o valor da receita bruta dela decorrente. 201c. Quando a cooperativa de produção rural contratar empregado para realizarem exclusivamente a colheita de produção e de seus cooperados, as contribuições de que tratam o artigo 201 e 202, as relativas à folha de salário deste segurado serão substituídas pela contribuição devida pelos cooperados, cujas colheitas sejam por eles realizadas incidentes sobre a receita bruta de comercialização da produção rural na forma prevista no artigo 202, se a pessoa física no inciso 4 do caput do artigo 201 e no súmula 8 do 202. Daí tem uma explicaçãozinha interessante aqui. Parágrafo 1, na verdade, não é uma explicação. A cooperativa deverá elaborar folha de salários distinta de apurar os encargos decorrentes de contratação de que trata o caput, separadamente dos relativos aos seus empregados regulamentares discriminadamente por cooperado de forma definidas pelo INSS. Parágrafo 2. A cooperativa é diretamente responsável pela arrecadação de recolhimento da contribuição previdenciária dos segurados contratados na forma deste artigo. O disposto neste artigo aplica-se a contribuição devida ao Serviço Nacional Rural. As alíquotas de que tratam os incisos 1 e 2 do artigo 201 em relação às empresas que prestam serviços de tecnologia de informática, TI, e de tecnologia de informação e comunicação, TIC, ficam reduzidas de acordo com a aplicação sucessivas das seguintes
as seguintes operações. 1. Subtrair do valor da receita bruta total da venda de bens e serviços relativos aos 12 meses imediatamente anteriores ao trimestre calendário o valor correspondente aos impostos e às contribuições incidentes sobre a venda. Segundo, identificar no valor da receita bruta total resultante da operação prevista do inciso 1 a parte relativa aos serviços mencionados no parágrafo 3 e 4 que foram exportados. 3. Dividir a receita bruta da exportação resultante do inciso 2 pela receita bruta total resultante do inciso 1. 4. Multiplicar a razão decorrente do inciso 3 por 1/10. 5. Multiplicar o valor encontrado de acordo com a operação do inciso 4 por 100, para que se chegue ao percentual de redução. 5. Subtrair de 20% o percentual resultante do inciso 5 da forma que se obtenha a nova alíquota percentual a ser aplicada sobre a base de cálculo contribuição previdenciária. 1. A alíquota apurada na forma do inciso 6 do caput será aplicada uniformemente nos meses que compõem os trimestres calendário. No caso de empresa em início da atividades ou sem receita de exportação até a data de publicação da Lei 11.774. A apuração de decreto caput poderá ser realizada com base em período inferior a 2 meses, observado o mínimo de 3 meses anteriores. Para efeito do caput, considera-se serviços do TI e TIC. Se TIC, sabe, TI é o técnico de informagem e o TIC é a técnica de informagem com comunicação. De novo, para efeito do caput, considera-se serviços, a análise de desenvolvimento de sistemas, também é serviço de programação e também é serviço de processamento de dados congêneres. Próxima página, também é serviço a elaboração de programas computadores, inclusive jogos eletrônicos, também é serviço de licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, também é serviço de assessoria e consultoria informática, também é serviço de suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados, também é serviço de planejamento de confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas. 4. O disposto neste artigo aplica-se também a empresas que prestam serviços de call center. 5. No caso das empresas que prestam serviços referidos no 3 e 4, que são os de TI, e de call center. Valores das contribuições devidas a terceiros, denominados outras entidades de fundos, com exceção do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, FNDE, ficam reduzidas no percentual resultante das operações referidas no caput, de acordo com a aplicação sucessiva das seguintes operações. Sabe, é muito estranho, porque começou a aparecer as coisas de TI, mas passou das coisas de agronegócios, que eu achei que ia ser tudo coisa de agronegócio, né? Porque a gente estava falando de contribuições sociais do rural, né? Bom, voltando aqui. 5. Aplicações sucessivas das seguintes operações. A operação de calcular a contribuição devida no mês a cada entidade do fundo, levando em consideração as regras aplicadas à empresa em geral. Também a aplicação sucessiva da operação de aplicar o percentual de redução resultante do inciso 5 do caput sobre o valor resultante do inciso 1. 5 sobre 1, Não entendi. Próximo. Seguinte operação, subtrair do valor do apurado na forma do inciso 1 o valor obtido no inciso 2, o que resultará num valor a ser recolhido a cada entidade do fundo do mês. Parágrafo 6. As reduções de que tratam o caput e o 5, parágrafo 5, que acabou de falar, de cálculos, pressupõem o atendimento ao seguinte. Esses seguintes são três hipóteses. A primeira hipótese pressupõe o atendimento ao seguinte. Até 31 de dezembro de 2009, a empresa deverá implementar o programa de prevenção de riscos ambientais e doenças ocupacionais previstos em lei, caracterizada pela plena execução de programa de prevenção de riscos ambientais, que se chama PPRA. PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. R de riscos ambientais, P de programa e P de prevenção. E do Programa de Controle de Médico de Saúde Ocupacional. PCMSO. P de programa, C de controle, M de médicos, S de saúde e O de ocupacional, conforme disciplinadas nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, devendo ainda estabelecer metas de melhorias das condições dos ambientes de trabalho que reduzam a ocorrência de benefícios por incapacidade decorrentes dos acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais em pelo menos
5% em relação ao ano anterior. Bom, daí ainda a responsabilidade pela elaboração, programa de prevenção de riscos ambientais e de doenças ocupacionais será exclusivamente de engenheiro com especialização em engenharia de segurança do trabalho devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura CREA, que o assinará. Segundo, o programa de prevenção de riscos ambientais e de doenças ocupacionais elaborada deverá ser homologado pelos superintendentes regionais do trabalho vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego e será colocado à disposição da fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil e do Ministério do Trabalho e o Emprego sempre que exigido. Segundo, ainda dessas coisas aqui de reduções que tratam o parágrafo, ou até essas reduções pressupõem que até 31 de dezembro de 2010 é a empresa que comprovar estar executada. Na verdade, essas coisas que eu estou lendo eu acho que são inúteis. Então eu vou parar de ler. Esses aqui. Até 2010, pá, esquece. Até 2011, pá, esquece. Quarta revogada. Nossa, tipo, eu não tenho. Eu aposto que isso aqui é impossível de cair na mesma prova, né? Vamos lá. Parágrafo 7. Sem prejuízo do disposto no A6, que era aquela coisa de reduções, os setores de TI, TI e SEC só farão jus às reduções de que tratam o caput do 5 e aplicam montante igual ou superior a 10% do benefício oferidos alternativa ou cumulativamente das despesas. Alternativa e cumulativamente em despesas 1, 2 e 3. Alternativamente despesas para capacitação de pessoal relacionada a aspectos técnicos associados aos serviços de TI e TI comunicação. Referidos no 3, bem como serviços de call centers e até incluída a capacitação em temas diretamente relacionados com a qualidade do produto, processos ou sistemas, bem como o de profissionais em línguas estrangeiras. Segundo, relacionado ao desenvolvimento de atividades de avaliação e conformidade, incluindo certificação de produtos, serviços e sistemas realizadas com entidades ou especialistas do país ou do exterior. E terceiro, realizadas com o desenvolvimento tecnológico de produtos, processos, serviços, sendo consideradas as atividades de pesquisa e desenvolvimento em TI aquelas dispostas no artigo 24 e 25 do Decreto 5.906. Legal! Daí, para terminar, tem os parágrafos 8, 9, 10 e 11, 12, 13 e 14. Vou pular o inciso 4 aqui. O valor do benefício de especificação das compatriadas referidos no 7 deverão ser declaradas formalmente pelas empresas beneficiárias a cada exercício do Ministério da Ciência e Tecnologia na forma de ser definida em ato daquele Ministério. 9. Para fins do parágrafo 8, as empresas beneficiadas pela Lei 8248 serão reduzidas o montante previsto no 7 e as despesas definitivamente realizadas. 10. O disposto no 9 aplica-se exclusivamente nas despesas da mesma natureza previstas no 7. Louco. 11. A União compensará mensalmente o Fundo de Regime de Previdência Social, de que trata o artigo 68 da Lei Complementar 101. A Lei Complementar 101 é importante, eu acho. Assim, a previdenciária decorrente de desoneração, de que trata este artigo de forma a não afetar a apuração. Agora que eu penso, eu acho que essa Lei Complementar 201 é uma lei de financeira. Fundo, né? Fundo, lei financeira. Estou confuso. 12. A renúncia de que trata o 11 consistirá na diferença entre o valor de contribuição que seria devido como se não houvesse incentivo e o valor de contribuição efetivamente recolhido. 13. O valor estimado da renúncia será incluído na lei orçamentária anual sem prejuízo da repasse enquanto não constar mencionada na lei. E 14. O não cumprimento das exigências de que tratam os 6 e 7 implica a perda do direito de reduções de que tratam o caput do 5, ensejando o recolhimento de diferença de contribuição com acréscimos legais cabíveis. Zoado, né? 32 minutos! E metade dessas coisas nem eram de coisas rurais, né? Obrigado, tchau.